O povo negro é atravessado por processos institucionais de violência legalizados pelo Estado e pelos grupos dominantes da sociedade através da história de nosso país. Tudo isso teve início quando milhares de africanos foram sequestrados de sua terra natal e foram trazidos para o Brasil, onde sofreram diversas formas de violência, muito pouco lembradas por sua própria população, revelando um aspecto de violência característico do racismo, a invisibilidade desse sofrimento. Esse processo de silenciamento do sofrimento e da opressão sofrida pelo povo negro sobrevive até os dias de hoje e está em todas as esferas da nossa sociedade. Até mesmo os representantes mais importantes de nosso país seguem essa tendência. O vice-presidente Hamilton Mourão lamentou o caso de agressão, de espancamento que terminou na morte de um homem negro em Porto Alegre e disse que não existe racismo no Brasil. Você considera que é um caso que mostra um problema de racismo no Brasil? Não, para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Dizer que o racismo não existe é invisibilizar o sofrimento que a população negra passa todos os dias. Nesse cenário de esquecimento e silenciamento, nos vale fazer a pergunta: afinal, que sofrimento é esse? O sofrimento que a população negra sofre é resultado de diversas ações afirmativas da classe dominante que usa o Estado como aparato de opressão, que ao mesmo tempo que oprime, torna invisível esse sofrimento. Isso é histórico. Por isso, é possível verificar essas ações através do tempo. Por causa desse processo, é dito que no Brasil não existe racismo, ignorando as violências e assassinatos que acontecem, ignora-se também as ofensas e injúrias, o abandono da periferia, o encarceramento em massa de homens negros, a violência social contra a mulher negra e se ignora a própria história da escravidão. A cultura negra também sofre um apagamento que começou desde o início da escravidão, com escravizados sendo privados de sua cultura, até os dias atuais, onde religiões de matrizes africanas são ostracizados por nossa sociedade. Por causa dessa violência e invisibilidade do sofrimento da população negra, eu tive a ideia de criar esse vídeo para justamente expor esse sofrimento de uma forma geral e simples, como uma espécie de introdução, justamente para conseguir combater as diversas desinformações que cercam o tema. Com esse vídeo, eu quero te apresentar de uma maneira geral o sofrimento e a luta do povo negro no Brasil. Espero que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, vou pedir gentilmente para você se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para a continuidade desse projeto. Outro aviso que quero dar é que não sou um especialista no assunto, e para fazer esse vídeo usei como referências alguns livros, entrevistas, documentários e artigos que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Qualquer crítica ou indicação pode ser feita nos comentários. Então, vamos para o assunto do vídeo. Começamos o vídeo com uma pessoa dizendo que não existe racismo no Brasil. Mas o que seria racismo? Racismo é uma das diversas formas de discriminação praticadas pelos seres humanos e é baseada num preconceito de características étnicas e culturais. No caso dos negros, o racismo surge a partir de todas as características fenotípicas e culturais que remetem aos moradores do continente africano. O racismo é mais que evidente. É possível encontrar inúmeros casos em todos os lugares, em experiências pessoais, de amigos, familiares, de reportagens e até mesmo de vídeos da internet. Aranha, primeiro, o que aconteceu ali com a torcida do Grêmio? A outra vez que a gente veio jogar a Copa do Brasil, estava passando no telão uma campanha contra o racismo. Não é à toa. Não é à toa que estava passando uma campanha no telão contra o racismo. Aí eu estava no gol ali, a torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. O cantor Seu Jorge se pronunciou sobre o episódio de racismo que sofreu em um show em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele publicou esse vídeo aí, ele afirma que ouviu vaias e ofensas depois de terminar o show. Segundo publicações de espectadores do show nas redes sociais, os ataques contra o cantor começaram quando ele falou contra o projeto de redução da maioridade penal e de mortes violentas de jovens negros.
A resposta da plateia veio com gritos de, abre aspas, vagabundo, fecha aspas, além de sons que seriam imitações de macacos. O humorista que foi vítima de racismo de uma vizinha em São Paulo também foi ameaçado com uma faca pelo filho da agressora. Um novo boletim de ocorrência foi registrado nesta quarta-feira na Delegacia de Crimes Raciais. As imagens só foram divulgadas agora, mas são de setembro. Nelas, o vizinho de Ed Júnior aparece no corredor visivelmente alterado, com uma faca na mão. Ele toca a campainha do humorista, chega a fazer malabarismo com a arma, bate ela na parede, chuta a porta e só depois vai embora. Em um outro momento, mãe e filho voltam a ameaçar o morador. Ela está com uma garrafa na mão. Ed só sai de casa com a chegada de funcionários do prédio. Esses são casos explícitos, onde a pessoa pratica uma injúria racial usando frases para ofender e violentar uma pessoa negra. Mas existem casos onde a pessoa comete um ato racista e mesmo assim não se sente um racista. E ainda por cima se incomoda quando é acusado de ser racista. Vieram pra cima. Você tomou uma porradona. Uma porradona? Uma p de uma porrada. Não tenho o que falar, claro que tem que tomar uma porrada. Só que eu tava brincando e cochichando com um amigo. As pessoas já me perguntaram várias, inclusive a Carla, que você pediu pra falar comigo antes, e me pergunta assim, o que foi aquilo? E eu digo com toda sinceridade, não sei, eu não consigo me lembrar. Eu não vou nem falar de quem, sei quem é, né? Sabe quem é, né? Parece que é algo que surge sem a pessoa perceber. Ela não sabe explicar o porquê daquilo. Como se fosse uma questão mais profunda. A pessoa diz, não, eu não sou racista. A torcedora do Grêmio, Patrícia Moreira, pediu desculpas hoje ao próprio clube e ao goleiro Aranha do Santos. Na quinta-feira da semana passada, ela cometeu injúria racial. Desculpas mesmo, perdão de coração, porque eu não sou racista. Mas se a pessoa não é racista, então de onde vem isso? Porque a pessoa que supostamente não é racista cometeria um ato racista. É justamente aqui que entramos no tema do racismo estrutural, porque estamos falando de um plano que supera o indivíduo. Quando vemos esses inúmeros casos de racismo, a pergunta mais comum é, mas será que essa pessoa é realmente racista? A questão não é essa. Ao denunciar um caso de racismo, não se tem como objetivo identificar uma espécie de natureza intrinsecamente racista na pessoa que disse tal frase ou fez tal ação. O objetivo é denunciar um traço histórico da nossa sociedade, além de, claro, punir a pessoa que teve o ato racista. Precisamos pensar em um plano superior, um plano estrutural, que mistura conhecimentos históricos e geopolíticos para entender como a sociedade é condicionada a gerar certos tipos de comportamento. E o comportamento aqui, no caso, é o racismo e a violência contra a população negra. O racismo estrutural é a forma pelo qual o Estado se organiza e exerce violência sobre os indivíduos. Como nossa sociedade foi construída com base na exploração da mão de obra escrava, isso acabou gerando uma estrutura de dominação. Depois da abolição da escravidão, é dito que supostamente surgiu uma nova estrutura que não seria racista, que seria contra a escravidão, pelo menos isso em teoria. Mas o que vemos na prática é que essa nova estrutura se formou a partir dessas bases racistas do período escravocrata. Dessa forma, o estado de violência contra a população negra se tentacula entre as instituições do Estado, agora com novos nomes, para provocar racismo e a desigualdade social para um grupo específico, os descendentes dos escravizados. Vamos adentrar em algumas evidências para tentar entender melhor a questão de como o Estado oprime de uma forma específica um grupo específico. Em 2022, a Polícia Federal cumpriu uma ordem de prisão contra o ex-deputado Roberto Jefferson. Só que ao chegar no local, a polícia foi recebida com tiros. Jefferson chegou até mesmo a jogar uma granada em uma das viaturas. Depois desse escancarado ato de violência contra a polícia, sua prisão seguiu de forma pacífica, com sorrisos e uma bela calmaria da Polícia Federal. Roberto Jefferson atirou na polícia e a relação dela foi extremamente branda, diferente da forma violenta que a polícia opera contra pessoas negras. Há 3 anos atrás, aconteceu um crime chocante cometido pelo exército que disparou 80 tiros contra um carro, causando a morte do músico Evaldo Rosa e do catador de material reciclado Luciano Macedo, ferido enquanto tentava ajudar a família em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Esses são só alguns exemplos, e você pode encontrar muitos outros se pesquisar.
Já vimos que o racismo estrutural é a forma como a sociedade se organiza para cercear a liberdade do povo negro e infligir violência contra essa população. Mas como isso surgiu exatamente? Para explicar como o racismo estrutural surgiu no Brasil, precisamos voltar no tempo e encarar um período obscuro de nossa história, que muitas das vezes é esquecido propositalmente. Estou falando da escravidão no Brasil. No Brasil, não temos uma tradição de memória do período da escravidão, mesmo ele sendo um acontecimento central em nossa formação histórica. Essa falta de lembrança faz parte da tendência de violência e esquecimento que o povo negro sofre. Por causa disso, a escravidão ainda é algo muito mal compreendida pela maior parte da população, que entende esse período como algo que aconteceu há centenas de anos atrás, como algo muito antigo e distante da nossa realidade. Mas a verdade é que a escravidão foi um processo gigantesco e que acabou bem recentemente. E para conseguir superar esse evento marcante, é preciso entendermos qual foi o tamanho da nossa escravidão. O que é a escravidão? A escravidão é muito antiga e já foi documentada em diversas sociedades pelo mundo, como por exemplo na Grécia Antiga. Mas a nossa escravidão, chamada de escravidão mercantil, que surgiu no século XVI, foi criada pelos europeus e tinha como principais características a transformação de uma pessoa em uma propriedade, que pode ser vendida, alugada, penhorada, segurada, e que foi construído como um imenso negócio que era transnacional, que envolvia uma série de nações como Portugal, Inglaterra, França e Holanda. You ask plainly, so I will tell you plainly. What amused me just then was your concern for my well-being in this heat. When, quite frankly, the condition of your laborers. Condition of my laborers? It is horrid. The hell? It's all wrong, Mr. Epps. They ain't hired help. They're my property. You say that with pride. I say it as fact. E esse processo foi gigante em nosso país. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas, o que só foi acontecer em 1888. Nosso país também foi o que mais recebeu africanos escravizados e o que teve escravizados em todo o território, em contraste com os Estados Unidos, por exemplo, que concentravam mais de 90% de seus escravos em apenas uma região do país, o Sul. A escravidão no Brasil foi tão grande que depois da descoberta do ouro em Minas, a vinda da corte e a ascensão do café, o Rio de Janeiro se tornou o maior porto do tráfico atlântico e a maior cidade escravista das Américas. Outro dado impactante é que 70% dos negros saídos da África vieram para o Brasil. Assim como em outros lugares do mundo, nossa escravidão mercantil possuía um sistema completo e complexo, uma estrutura que organizava a sociedade, as relações, a economia, o tráfico e as punições, um sistema que destinava a papéis sociais que se perpetuam até os dias de hoje. Vamos voltar um pouco no tempo e ver como foi se instituindo essas relações. O Brasil foi descoberto, entre aspas, pelos portugueses em 1500. Aqui, eles encontraram os nativos dessa região, grupos diversos de povos indígenas. A exploração do território não foi de imediato, mas aos poucos os portugueses foram se apropriando dessa terra e de suas riquezas. No princípio, os portugueses usavam a mão de obra indígena. Esse tema é algo que não vou explorar nesse vídeo porque é um assunto que demanda mais tempo e é algo que eu posso fazer em outro vídeo futuramente. Mas o que podemos dizer é que em toda a América Portuguesa começou a surgir legislações contra a escravidão indígena, junto com esforços continuados das ordens missionárias, fizeram com que a escravidão dos índios na costa brasileira tenha se tornado menos atraente, o que acabou contribuindo para a demanda por africanos. Novamente, entenda isso como um resumo, porque os motivos são mais complexos que esses. Então, vamos seguir. A imagem que temos do continente africano é um pouco rasa. Muitas das vezes pensamos no continente africano como um país, sendo uma coisa só, homogênea, cheia de pessoas negras que passam fome e vivem na miséria. Obviamente, essa não é a realidade, nem nos dias de hoje e nem no passado. Os africanos não são um grupo de um povo só. O continente africano é muito diverso, tanto etnicamente quanto culturalmente. Em algumas das minhas leituras, me deparei com um modo de classificar o continente africano. Na tela, podemos ver certas divisões, como por exemplo, África Ocidental, África Central e África Oriental.
Blocar o continente africano dessa forma nos ajuda a entender que diversos grupos étnicos foram tirados de cada uma dessas regiões e que certas regiões foram mais afetadas do que outras. No texto Africanos Centrais, de Robert Slenes, é dito que aproximadamente 51% dos 10,5 milhões de africanos escravizados que chegaram vivos às Américas entre 1501 e o fim do tráfico em 1866 eram da África Central, 47% da parte ocidental dessa região e 4% da parte oriental. Os africanos eram reunidos em portos onde muitas das vezes eram marcados com ferro no ombro, na coxa ou no peito. Essas pessoas acabavam sendo associadas ao local do porto, como se a região desse lugar fosse sua terra natal, mas o porto de origem do escravo não tinha necessariamente relação com a sua origem étnica. As embarcações cheias de africanos sequestrados saíam desses portos e iam para os portos da Bahia ou do Rio de Janeiro. Se não bastasse o terror de ser capturado e ter sua liberdade roubada, a viagem até o Brasil era um horror por si só. É possível até pensar em uma espécie de filtro que ia eliminando os escravizados por etapas, porque os escravizados morriam ao ser capturados, porque alguns resistiam e eram mortos, morriam nos próprios portos esperando as embarcações chegarem, isso poderia levar dias ou até mesmo meses. Morriam na viagem por causa das condições terríveis que eram obrigados a se submeter e morriam com as condições de trabalho e castigos aqui no Brasil. No filme Amistade, de 1997, é mostrado todo o trajeto feito por negros escravizados até chegarem acidentalmente nos Estados Unidos, demonstrando as formas mais atrozes de violência que eles sofriam, sendo espancados e humilhados ao chegarem no navio, e ainda por cima as mulheres eram abusadas sexualmente. De maneira resumida, podemos pensar o modo de produção de riqueza no Brasil, utilizando a mão de obra dos escravizados, como ciclos econômicos, em que determinados produtos se tornaram protagonistas na produção e mudaram o ambiente e a forma de trabalhar. O primeiro ciclo seria o de açúcar, do qual iria surgir o engenho. O açúcar foi um dos produtos mais valiosos vendidos no mar Mediterrâneo a partir do século VII. E por diversos motivos, Portugal conseguiu ter um certo monopólio sobre esse produto, tornando-o o primeiro grande produto cultivado no Brasil e, obviamente, impulsionado pela mão de obra escrava. O açúcar era feito a partir da cana-de-açúcar, que era bem versátil, porque com ela era possível fazer aguardente e cachaça. O cultivo de açúcar deu origem ao engenho. O engenho, a grande propriedade produtora de açúcar, era constituído basicamente por dois grandes setores: o agrícola, formado pelos canaviais, e o de beneficiamento, a casa do engenho, onde a cana-de-açúcar era transformada em açúcar e aguardente. O engenho possuía uma estrutura hierárquica. Os senhores viviam na casa grande, enquanto os escravizados viviam na senzala. No caso da produção de açúcar, as fazendas de engenho tinham no mínimo 50 escravos. Muito tempo depois, no século XIX, o café era chamado de ouro negro, tamanha a importância e a lucratividade que ele trazia aos seus produtores. O café foi o carro-chefe das exportações e da economia brasileira ao longo do século XIX. Lá por 1820, o café, que vinha sendo plantado esporadicamente, passa a se constituir no principal produto de exportação. A condição de trabalho dos escravizados eram as piores possíveis. O trabalho era de em média de 15 horas a 18 horas diárias. Os negros acordavam ainda de madrugada, ao som do sino que despertava os escravos. O almoço era servido lá pelas 10 horas da manhã, e eles comiam feijão, angu de milho, abóbora, farinha de mandioca e eventualmente algumas partes desprezadas dos porcos, como rabo e orelha. Em fazendas mais pobres, a refeição era apenas feijão com gordura e um pouco de farinha. Essa alimentação levava ao precoce definhamento do escravizado. A refeição deveria ser feita rapidamente para não se perder tempo. A escravidão foi retratada na pintura e posteriormente pela fotografia. Dois grandes representantes da escravidão do Brasil são os europeus Hugendas e Debrettz. Essas imagens nos mostram algumas dinâmicas que existiam na época da escravidão, mas é importante ressaltar que essas imagens não exprimem a verdade absoluta desse período, porque essas imagens possuem um propósito. São imagens que muitas das vezes procuram normalizar essas situações,
transmitindo a sensação de ordem, paz e tranquilidade, o que certamente não ocorria no dia a dia da escravidão. A mão de obra escrava foi usada em outros ambientes que não os engenhos, plantações de café e mineração de ouro. Eles também foram usados em ambientes mais urbanos, realizando todo tipo de atividade, como vendedor, limpador de sapato, barbeiros e muitas outras coisas. Nesses trabalhos distintos de força braçal, se destacavam as mulheres, onde ficavam reservadas ao âmbito doméstico, como mucamas e amas de leite. Mucamas eram mulheres escravizadas que trabalhavam nos serviços caseiros, acompanhando a dona da casa, a sinha, em passeios, e normalmente elas eram usadas como amas de leite. Em um primeiro momento, o trabalho de ama de leite pode parecer de certa forma tranquilo, mas na verdade possui uma realidade muito cruel. Na maioria das vezes, as escravizadas eram separadas de seus filhos logo depois do nascimento, para que o leite ficasse exclusivamente para os filhos da sinha. Por causa disso, muitos filhos de amas de leite morriam de desnutrição porque a mãe não tinha condições de dar leite para o próprio filho. Isso quando ele não era vendido sem que a mãe o visse. Em 2019, a diretora de estilo da Vogue, Donatille Meirelles, se envolveu em uma polêmica quando realizou uma festa com a temática escravidão. Nas fotos, ela aparecia no centro da imagem rodeada por mulheres negras vestidas de mucamas, e ela no centro, como se fosse uma sinha. Essa imagem é um absurdo que só poderia sair da mente de uma pessoa que nunca refletiu sobre o terror da escravidão e pensa nesse período como algo harmonioso, com pessoas felizes aceitando seus papéis sociais. É notável ver as moças negras sorrindo. Depois desse polêmico acontecimento, Donatille Meirelles pediu demissão da Vogue. Voltando ao tema da gravidez, existem relatos de mulheres que não paravam de trabalhar mesmo na gestação, ou que eram castigadas mesmo estando grávidas. Algumas trabalhavam até mesmo em momentos muito próximos do parto, fazendo com que escravizadas tivessem que dar à luz no meio da lavoura. Essa impossibilidade da mãe escravizada cuidar do próprio filho foi uma das razões do porquê os níveis de mortalidade infantil dos povos escravizados era tão alto. As mulheres escravizadas passaram por diversas situações de desconforto e abuso dentro da casa dos senhores, sendo muitas das vezes vítimas de violência sexual. Prática essa que infelizmente era muito comum nesse período, sendo usada até mesmo como forma de castigo corretivo. Outra forma de violência era a escravizada se prostituir a mando do senhor ou ser coagida a se relacionar com outros escravizados para gerar filhos, mesmo que a cultura dessas mulheres fosse contra essa prática. Um sistema pautado na posse de uma pessoa sobre a outra, em meio a uma sociedade onde os brancos eram minoria, só havia um modo de manter a estrutura em funcionamento: a violência cotidiana e naturalizada. Por isso, os métodos de controle, as maneiras de vigiar e punir, circularam nesse eixo afro-atlântico. Se os senhores sentiam muito medo diante das revoltas, insurreições em todas as formas de reação respondiam com a moeda dos castigos e de distintas formas de humilhação. Existe uma imagem muito errônea sobre a abolição, que diz que a liberdade foi dada de presente aos escravizados pelos brancos bondosos. Essa ideia é muito centralizada na imagem da princesa Isabel, mas isso está completamente errado. A liberdade não foi concedida, mas sim conquistada através de muita luta e muito sangue. Esse primeiro pensamento imagina o escravizado exatamente como nas pinturas de Rugendas e Debrecht, como alguém que aceitou a sua condição de escravo e atacava as ordens calmamente, tudo em ordem e harmonia. Mas, novamente, isso está longe de ser a verdade. O processo de escravidão passou por muitas revoltas, fugas e crime contra os senhores, culminando em diversas formas de luta e resistência contra o sistema escravista. As revoltas eram tão intensas que os brancos da cidade viviam com medo de revoltas violentas, porque em muitas cidades os brancos estavam em desvantagem numérica. A violência em torno da abolição era constante. Existiam grupos de senhores que eram veementemente contra a abolição da escravidão pelos motivos mais esdrúxulos que você pode imaginar, porque na visão deles era que de fato os escravizados eram propriedades como gados. A maioria das rebeliões coletivas nas cidades era perpetrada, todavia, por pessoas com algum vínculo étnico ou religioso mais profundo. Foi assim, por exemplo, a Revolta dos Males, a mais conhecida rebelião de escravos urbanos no Brasil. E falando sobre revoltas e resistências, é impossível falar sobre os quilombos,
Quilombo é o nome dado aos espaços e às comunidades criadas por populações que se formaram a partir de situações de resistência territorial, social e cultural no Brasil. Os quilombos são pequenas comunidades formadas por escravizados que conseguiram fugir da posse dos senhores. O quilombo mais famoso do período colonial foi o Quilombo dos Palmares, que teve como líder mais importante Zumbi, personalidade que você já deve ter ouvido na escola. Ele foi o último líder desse grupo de resistência contra a sociedade escravista. A abolição da escravidão foi feita muito tarde no Brasil. Isso porque os proprietários não queriam de forma alguma perder a mão de obra escrava. Mas a abolição era inevitável por causa da pressão estrangeira, principalmente por causa da Inglaterra. Por isso, os governantes desse período foram introduzindo leis paliativas em relação à escravidão para postergar a lei da abolição. Entre essas leis, existem 3 que se destacam. A Lei Eusébio de Queiroz, que foi aprovada em 1850, que determinou a proibição definitiva do tráfico negreiro no Brasil, que foi sancionada em resposta à pressão inglesa sobre nosso país. A Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871, que determinava que as mulheres escravizadas dariam à luz apenas a bebês livres. De acordo com a lei, não nasceria mais nenhum escravizado em solo brasileiro. E a Lei dos Sexagenários, que determinava que escravizados com mais de 60 anos seriam considerados livres. Após a abolição, os negros que migraram para as cidades só ficaram com subempregos, a economia informal e o artesanato. Com isso, aumentou de modo significativo o número de ambulantes, empregadas domésticas, quintandeiras sem qualquer tipo de assistência e garantia, e muitas ex-escravas eram tratadas como prostitutas. Para entender a brutalidade desse período, recomendo o filme 12 Anos de Escravidão, que apesar de ser um filme norte-americano, retrata o terror da escravidão mercantil, onde os escravizados eram reduzidos à propriedade. Muitos podem dizer que o filme é muito violento e coisas do tipo, mas depois de passar um tempo estudando sobre a escravidão, é possível ver que o filme é extremamente brando. Se você acha que o que você viu nesse filme é horrível, as atrocidades que realmente aconteceram foram muito piores. O nível de perversidade documentada da escravidão é algo impronunciável. É algo que não tem muito propósito educativo mostrar aqui. Mas saiba que foi um show de horrores. Isso de coisas que são documentadas. Imagina se não foram. É triste e mórbido, mas é preciso lembrar dessas pessoas. Elas não possuíam liberdade e sofreram atrocidades. E nós temos liberdade de honrar suas vidas e as vidas de seus descendentes que ainda sofrem por causa desse sistema. É preciso lembrar, porque o esquecimento é uma das principais táticas de violência contra a população negra. Foi assim no passado e é assim no dia de hoje. Agora, tanto quanto isso, eu acho que tem um fato também novo no contexto que nós estamos conversando. O fato de que o país está mudando, e está mudando para recepcionar uma série de demandas e reivindicações sociais que até então passava despercebida ou passava na periferia dessa discussão e que hoje se coloca como valores importantes. Os valores sociais, os valores grupais, hoje são importantes, estão aí na agenda do país. E dentre elas é justamente, primeiro, se temos racismo e se não temos racismo, onde que se desenvolve, que se cria, que se fomenta, que se amplia esse racismo, que tipo de prejuízo que ele produz para os brasileiros, negros, brancos, para a sociedade como um todo, e de que maneira que a gente possa intervir para minorar ou para extirpar de uma vez por todas as fontes de produção ou de reprodução do racismo e das condutas racistas. Acabamos de ver, de maneira resumida, um processo que atravessou o Brasil de ponta a ponta e que só foi terminar, no sentido de lei, na abolição de 1888, apenas 133 anos atrás. É importante frisar que, como já vimos, a aprovação de uma lei não é o bastante para mudar imediatamente a realidade histórica e material de uma sociedade. Os comandantes dessa sociedade sempre vão encontrar maneiras de burlar essas leis, como por exemplo, no caso das 3 leis citadas que foram burladas por diversos donos de escravos. Então, seguindo essa tendência, com a abolição da escravidão não foi diferente.
Os escravizados já estavam em um ambiente completamente diferente de sua terra natal, sofrendo todo tipo de atrocidade que tem sua origem no sistema de produção escravista. Depois da abolição, a condição material dessas pessoas não mudou em nada, porque não foram feitas propostas para resolver essa dívida histórica. Nessa última parte, iremos falar dos problemas contemporâneos que a população negra sofre e que são frutos do processo de escravidão que aconteceu no nosso país. Lembrando, obviamente, que isso é apenas uma introdução. As consequências da escravidão fizeram com que os negros se tornassem a população mais pobre, com menos acesso à educação e saneamento básico, sem terras ou meios de prover suas necessidades mais básicas, dando brecha para que essa população fosse superexplorada pelas classes mais abastadas, formadas pelos descendentes dos europeus, que até então eram as únicas pessoas livres do Brasil. Essa exploração acontecia porque os recém-libertos não tinham outra alternativa a não ser aceitar trabalhos que ofereciam o mínimo do mínimo. Trabalhos esses que se assemelhavam muito à posição de escravo, algo que, inconvenientemente, acontece até mesmo nos dias de hoje. Isso é evidente quando nos deparamos com algumas notícias que denunciam trabalhos análogos à escravidão, que em outras palavras é apenas escravidão mesmo, apesar do nome análogo. Então vamos pensar o seguinte: se nos dias de hoje ainda é possível encontrar casos de trabalho escravo no Brasil, imagine em 1888. Com o passar do tempo, a realidade material das populações negras foram paulatinamente se desenvolvendo, mas nunca minguando. Nos dias de hoje, em 2023, ainda é possível ver as consequências da escravidão e os ecos desse tortuoso período se manifestando na nossa sociedade atual. Novamente, existe um grande número de fatores, mas o fator mais importante a destacar é a própria renda familiar. E muitas vezes quando se pensa em renda, não é só a renda que a pessoa está recebendo, que a família está recebendo, mas também o que herdou, de uma certa maneira. As populações negras vieram muito deserdadas, né, em relação ao passado, quando as populações brancas tiveram muito menos esse problema do que as populações negras. Depois da abolição, os negros não foram deixados em paz pela elite brasileira. A partir do ano de 1914, o Brasil começou a importar ideias eugenistas do exterior, nutrindo o sonho de um Brasil puro, no sentido de branquitude. Com isso, foram postos em prática estudos teóricos e políticas públicas para o processo de embranquecimento da população brasileira. Isso acontecia na forma da esterilização forçada, da segregação racial e do extermínio do povo negro. O desejo de um Brasil puramente branco vinha da ideia de que um país com muitos negros nunca seria um país desenvolvido, porque o negro traria consigo uma inferioridade genética, e esse pensamento era estabelecido como algo científico na época. Isso era tão comum que na era Vargas chegou até a existir um concurso da criança mais eugênica do país. Entre os defensores do eugenismo no Brasil, temos o escritor Monteiro Lobato, que você provavelmente conhece pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas ele possui um longo histórico de atitudes e opiniões racistas, e isso não é exagero. Monteiro Lobato fazia parte da Sociedade Eugenista de São Paulo e em diversos textos ele representou os negros de formas extremamente racistas e depreciativas, além de defender abertamente a Ku Klux Klan. Em uma carta ao médico baiano Arthur Neiva, Monteiro Lobato escreveu: "Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivéssemos aí uma defesa dessa ordem, que mantém o negro em seu lugar, e estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca. Mulatinho fazendo um jogo de galego, e sempre demolidor, porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva." O racismo tem como consequência uma problemática com a imagem negra. E que problemática é essa? É uma problemática que gera determinados valores na cultura, que circulam nas produções audiovisuais, como o cinema, séries de TV e clipes musicais, mas também pelos conteúdos imagéticos da internet, como vídeos do YouTube e de outras redes sociais, além de letras de músicas, pinturas e literatura. Esses valores se baseiam em uma forma de pensamento dual de positivo e negativo, onde a parte negra é a negativa e a parte branca é a positiva. O negro é mau e feio, enquanto o branco é bom e bonito. É essa a discussão que se coloca no país. E o país, como se fez ao longo desses 10 anos, reconheceu que somos uma sociedade racista, que o racismo se manifesta de forma autônoma ou pré-ordenada em toda a estrutura
né, social, e por isso nós temos o racismo institucional, como se diz, além do racismo individual, e esse racismo acaba dividindo pessoas em inferior e superior, e ele vende essa ideologia. Eu sou superior por causa disso, você é inferior por causa daquele outro. Tá. E a estruturação, ou a manifestação, ou a apresentação desses fundamentos de por que você é inferior, de por que você é superior, está justamente nessa construção, não é, de valores, construção de percepções e apresentação da identificação, onde está a diferença. Os estereótipos determinam lugares e papéis sociais, lugares para negros e lugares para brancos. Em certos momentos, essa divisão foi feita pela própria lei, mas atualmente é feita através da dificuldade material de acessar certos espaços. Vamos dar uma olhada nisso um pouco mais à frente. O povo negro possui grandes contribuições para a nossa nação e uma delas é a música. Mesmo com os estereótipos criados, com pouca condição material e com a ausência de sua cultura originária do continente africano, os descendentes dos escravizados conseguiram criar formas de expressão próprias. No caso dos Estados Unidos, podemos citar gêneros musicais bem conhecidos, como o jazz, o blues e o rock, que se desenvolveram dentro de comunidades negras. Já no Brasil, temos o samba, o rap e o funk. Hoje, todos esses gêneros musicais são aceitos e valorizados, mas na época eles eram vistos como algo inferior, como, entre aspas, música de negro. Mas logo em seguida, essas expressões artísticas foram cooptadas pelas classes brancas mais abastadas que embranqueceram esses estilos. O foco desse vídeo é falar do racismo no Brasil, mas é um pouco difícil não citar a cultura norte-americana, por dois motivos. O primeiro são os inúmeros paralelos que podem ser feitos entre essas duas nações escravocratas do continente americano, e o segundo são as influências que inevitavelmente nosso país sofre dos Estados Unidos, como no caso do rap. Essa música é do grupo musical NWA, um dos mais aclamados grupos de rap norte-americano, que influenciaram muitos brasileiros a seguirem o caminho da música. Nessa música em específico, o grupo faz uma série de denúncias aos abusos de poder realizados pela polícia norte-americana em relação a um grupo específico, os descendentes dos escravizados. O curioso é que a letra da música parece retratar exatamente o que acontece com frequência em nosso país, principalmente em favelas e em comunidades carentes. Depois do lançamento dessa música, o grupo NWA foi notificado pelo FBI, sugerindo que o grupo não falasse mais sobre o assunto, mas eles simplesmente não deram bola e continuaram a cantar a música em seus shows. Isso nos mostra que mesmo nos dias de hoje o rap sendo considerado algo que esteja no hype, que esteja na moda, no passado não era bem assim. Mas o rap no Vale começou a perder a graça quando o MRN subiu no palco. A polícia se sentiu ofendida pela letra da música Eles Não Sabem Nada e interrompeu o show da banda. Pode confundir liberdade de expressão com libertinagem de expressão. O MRN foi parar no 3º Distrito Policial da capital e teve que encarar o delegado de plantão. Foi indiciado, pela prática da incitação ao crime. O rap surgiu como uma forma de expressão periférica que denunciava as mazelas sofridas pelo povo negro, como a violência policial e o encarceramento em massa. Nos tempos da escravidão, como já vimos, existia uma repressão violentíssima pelo Estado que validava o sistema escravista. Depois da abolição da escravidão, esse cenário não mudou e a população negra continuou a ser alvo da forma do Estado manifestado na polícia militar. Essa alta vigilância da polícia resulta em muitas prisões indevidas, se manifestando em algo que é chamado de encarceramento em massa da população negra. Não é sobre apenas punir criminosos. Vamos pensar na questão das drogas, por exemplo. Ilegalidade de drogas, como a maconha, tem claramente uma origem racista, e muitos negros são presos com porções minúsculas de droga, em contraste com brancos que são liberados mesmo portando altas quantidades de drogas.
O rap, em sua maioria, tem como temática os elementos presentes na socialização de pessoas negras em situação de vulnerabilidade social. Muita gente boa ficou pelo caminho. Um genocídio, né? Nos anos 80. Ser preto era muito perigoso. Ficou muito perigoso. Você podia morrer sem saber nem porquê. De tanto que era o preconceito e o medo que eles tinham de você, entendeu? E o medo que eles tinham, né? Porque era uma época que não tinha conscientização de nada a não ser pela sobrevivência. Tem muito ao que se apegar. Esses sujeitos se apegam ao rap, que por muito tempo não foi levado a sério. Para esse grupo é uma forma de arte, é uma forma de salvação. A gente tinha que ocupar nosso tempo com alguma coisa e tal, e o rap foi o que trouxe a gente para uma realidade e para uma perspectiva do futuro. E agora? Quais são seus planos com o CD e a partir de agora? A gente sabe que a gente não vai regenerar ninguém, a gente sabe que a gente não vai recuperar ninguém. Mas o 509E quer ser um espelho para muitas crianças que estão começando a entrar no crime e tal. E vão ver assim a nossa história e vão poder se espelhar nisso, entendeu? E tipo assim, a gente tá querendo falar para chamar a atenção das pessoas os problemas existentes aqui dentro, porque a sociedade não acredita que existem seres humanos aqui e tal. E quando eu cheguei aqui, mesmo na condição deles, eu já enxergava um palmo além do meu nariz e pude ver que a casa de detenção também precisava do rap para poder denunciar várias coisas erradas. Tem vários parceiros aqui que já estão com a cadeia vencida e não vão embora, entendeu? Por toda uma burocracia existente no nosso país. E o rap do 509E vai denunciar esse tipo de coisa. Também vai falar de amor e tal, porque a partir do momento que eu falo para um parceiro não ficar usando crack, não ficar cheirando farinha e tal, é uma forma de falar de amor e tal, entendeu? O curioso é que depois dessa repressão, esses gêneros foram cooptados pelas classes brancas, tirando seu valor histórico e político. Isso é o que podemos chamar de apropriação cultural. Não é que pessoas brancas não possam apreciar obras e costumes culturais criadas pelos descendentes dos escravos. O problema é quando essa obra cultural passa a ter um caráter neutro, ou ainda pior, quando a mesma prática, quando é feita por negros, é considerada feia, suja e inferior, mas quando é feita por pessoas brancas, é visto como algo positivo, como a questão dos dreads e dos turbantes, além de muitas outras coisas. Um acontecimento bizarro que mostra esse lado de apropriação cultural e de embranquecimento está relacionado ao escritor que é considerado o maior escritor da literatura brasileira, Machado de Assis. E para surpresa de muitos, era negro. Eu pessoalmente não sabia que Machado de Assis era negro, porque nas fotos que eu via quando estava na escola, isso não era evidenciado. Nenhum dos meus professores disse de forma clara que Machado de Assis era negro. Mas por que isso deveria ser reforçado? Bem, se isso tivesse sido reforçado, a Caixa não teria lançado um comercial retratando esse escritor como uma pessoa branca. Exatamente isso. Confira. Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Vem fazendo o que faço todos os meses, um depósito na poupança. Depois disso, o comercial gerou muita polêmica e a Caixa refez o comercial com Machado de Assis negro. Em respeito à história da Caixa e em respeito ao povo brasileiro, apresentamos Machado de Assis. Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Falamos um pouco de música, agora vamos falar de cinema. O cinema é uma forma artística muito cara porque depende de muitas pessoas, precisa de câmeras e equipamentos bem caros e de objetos de figuração. Por esse motivo, apenas pessoas de classes mais abastadas conseguiam ter acesso à produção de filmes. Isso acontece até mesmo nos dias de hoje. E essas pessoas que faziam parte dessa elite retratavam nos filmes suas ideologias e visões de mundo. O melhor exemplo que podemos dar é o filme O Nascimento de uma Nação, que foi dirigido por Henry Ford. O filme realmente usa diversas técnicas pioneiras no cinema, coisas que não foram usadas antes ou pelo menos não nessa magnitude. Mas o filme, em seu conteúdo, apresenta inúmeros estereótipos racistas que são bem violentos, além de, obviamente, os negros serem representados por atores brancos, caracterizando o famoso blackface.
E isso não é só coisa de americano não. No Brasil também temos casos de blackface. Atualmente, o Brasil é um país extremamente miscigenado e multicultural. Isso é inegável. E essa característica do nosso país deu origem a uma ideologia que chamamos de democracia racial. Em resumo, seria a ideia de dizer que o Brasil seria o paraíso das três raças, onde o branco, o negro e os indígenas vivessem de forma democrática e harmônica. Realmente, o Brasil possui uma herança desses três grupos étnicos, mas a questão é que essa multirracialidade é hierarquizada. Ou seja, como já vimos no vídeo inteiro, a sociedade estrutura a nação de tal forma que faz com que certas pessoas possuam direitos que devem ser protegidos e pessoas que não possuem direitos e que devem ser oprimidas e exterminadas, ou sendo colocadas em seus papéis sociais, como no caso do negro, sempre em seu papel de servidão ou subalternidade. Nessa, entre aspas, democracia racial, o branco nasce com inúmeros privilégios, o que consequentemente gera um medo, uma espécie de fobia nas classes mais abastadas de serem invadidas, de terem seus privilégios cerceados. Entre esses privilégios estão a exclusividade ao acesso a determinados bens de consumo, como carros, comidas, restaurantes, aparelhos eletrônicos, roupas, viagens, shoppings, entre muitas outras coisas. Quem nunca ouviu aquele papo de pessoas falando que o aeroporto se tornou uma grande rodoviária depois que ele se tornou um pouquinho mais acessível? Eu venho à Praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos que saem as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. Porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meyer, do Mangue e levar a praia em Copacabana, cara. Porque não pode, eu não posso conviver com uma pessoa que não tem o mínimo de educação. O pessoal vai, suja as praias, jogam tudo nas praias, fazem, porra, mó galinhagem mesmo. Pô, eu acho que isso aí tá totalmente errado. Tinha que... Não sou contra pobre nem nada. Agora eu venho pra Praia do PP porque eu tô aqui, eu tô junto dos meus, pô. Cobrava entrada. Tem que cobrar entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque em Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Esse negócio de tem tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar ela na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De nojo. Né, o pessoal estava começando a poder fazer uma viagem de avião ao ano, isso estava causando enorme. Ou seja, você tem ali os lugares dessa classe, né, estavam sendo vindos, né, por pessoas que eles eram acostumados a ver como inferiores, como animalizados, né? Entende? Então você tem aí, no fundo, por trás do moralismo da classe média, você tem racismo, né? A prática do racismo, o afeto do racismo, né? Certo? Com a máscara da falsa moralidade política, né? Para que o racismo possa ser exercido sem culpa. De acordo com Darcy Ribeiro, as atuais classes dominantes brasileiras guardam diante do negro a mesma atitude de desprezo vil que seus antepassados escravocratas tinham. Existe uma espécie de regra implícita que paira no ar, que determina que certos espaços são de acesso exclusivo de apenas um grupo, no caso aqui, as pessoas brancas e com mais condições econômicas. Essa regra é validada pela própria realidade material, porque muitas das vezes os negros pobres não possuem as condições materiais de sequer estarem nesses espaços, por falta de dinheiro, falta de acesso ao transporte público ou até mesmo impossibilidade de ter acesso à educação básica ou ensino superior. Essa realidade material é um impedimento à população negra, mas ela não é absoluta. Muitos negros conseguem, com muita sorte e suor, terem acesso a esses espaços, o que gera um choque nas pessoas que frequentam esses lugares, quase como um espanto, que pode ser traduzido com o seguinte pensamento: o que você está fazendo aqui? A ideia de democracia racial é responsável pelo surgimento de diversos pensamentos e opiniões ignorantes acerca da questão racial no Brasil. Um comentário de exemplo é o que vimos no começo do vídeo, feito pelo ex-vice-presidente do Brasil, Mourão. Essa ideia se liga a outra, relacionada aos Estados Unidos. O pensamento é o seguinte: no Brasil não existe racismo, em contraste aos Estados Unidos, que lá sim, lá existe racismo de verdade. E por causa dessa falsa constatação, chega-se ao pensamento de que
Toda essa reclamação, todo esse mimimi sobre racismo deveria acabar e os negros e os indígenas deveriam, em vez de reclamar, estar agradecendo por estarem vivendo em um paraíso racial de igualdade entre as raças. Existe algo muito importante que devemos lembrar, que é, por mais que nos dias de hoje as relações românticas e sexuais entre negros, indígenas e brancos terem um certo caráter de liberdade, no sentido de consentimento, no início não era assim. A miscigenação no Brasil de fato começa com o estupro de mulheres africanas e indígenas nas mãos dos homens brancos, algo que já vimos na parte anterior em relação à escravidão. Essas relações de violência deram origem a crianças que herdaram as características fenotípicas dos negros e dos brancos, o que deu origem a diversas outras tonalidades de pele, que hoje em dia são comumente chamados de pardos. Muitos militantes do movimento negro não gostam de usar esse termo, mas não vou entrar nesse mérito aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: com a libertação dos escravizados e da mínima inserção dos negros e seus descendentes na sociedade, e com os negros e seus descendentes tendo mais liberdade, começou-se a estabelecer uma ideia, uma ideologia de que ser negro é algo negativo, tanto no sentido eugenista da palavra, do campo biológico, quanto em consequências e punições que a pessoa poderia sofrer por ser negra. Isso fez com que muitas pessoas pardas nutrissem o desejo e, de fato, uma pequena possibilidade de serem passadas por pessoas brancas, ou de apenas não ser identificadas como negras. Por exemplo, o jogador brasileiro Ronaldo Fenômeno já se autodeclarou branco, mesmo tendo diversas características fenotípicas que mostram uma ancestralidade negra. E basta vermos o pai dele, que é muito parecido com o Ronaldo, mas possui a pele mais escura. E o Ronaldo, por ter a pele um pouco mais clara, não consegue se ver como negro. Para falar sobre o embranquecimento da população brasileira, não temos como não passar por essa imagem, que já foi usada inúmeras vezes para falar sobre esse assunto. O nome dessa pintura é A Redenção de Cã e representa 4 personagens. Uma mulher negra, de pele retinta e mais velha, que ergue as mãos quase como um agradecimento a um ser divino. Do lado, temos uma moça negra, com a pele um pouco mais clara, segurando uma criança branca, e no outro lado, temos um homem branco, olhando para as duas com um sorriso. A interpretação mais básica que podemos ter é que a mulher negra de pele retinta é a mãe da moça e ela está agradecendo porque seu neto, através do processo de miscigenação, nasceu branco e não terá que sofrer as opressões que ela, como mulher negra de pele retinta, sofreu. Quando analisamos o porquê a pintura se chama A Redenção de Cã, descobrimos algo ainda mais mórbido. Cã é um personagem bíblico que foi amaldiçoado por Noé. Então, no sentido bíblico, Cã é associado a uma maldição. Mas nessa pintura é colocada a palavra redenção, sugerindo que uma maldição foi retirada. E a maldição, no caso, é ser negro, em contraste ao ser branco, que seria purificador. Isso demonstra uma ideia que tem uma dualidade. A ideia de que nascer branco é bom, a ideia de que ser branco é bom e ser negro é ruim. Ela é dual porque os brancos racistas pensam isso pelo puro racismo. Já o negro pensa dessa forma porque sofre na pele as opressões e se imaginar branco ou deixando de ser negro iria significar o fim dessas formas de sofrimento. Voltando um pouco na pintura, vale lembrar que essa obra foi usada pelo João Batista Lacerda em 1911 em um congresso chamado de Congresso Universal das Raças, onde ele apresentou a tese que no futuro o Brasil se tornaria um país branco, com alguns mestiços e alguns indígenas, mas com um número zero de pessoas negras. E isso não é invenção, é um documento. João Batista até publicou uma espécie de cálculo que demonstrava que depois de um século não teríamos mais negros no Brasil. A escravidão e o racismo no Brasil são fenômenos horríveis e cruéis, uma verdadeira pedra no sapato. Mas mesmo sendo algo difícil de se lidar, é necessário encarar de frente esse problema, porque a memória é algo que está em constante disputa. Como disse Walter Benjamin, se o inimigo vencer, nem mesmo os mortos estarão a salvo. Isso significa que as pessoas escravizadas, essas pessoas que sofreram atrocidades no passado e seus descendentes que ainda sofrem, podem ser acusados de serem os verdadeiros culpados de seu próprio sofrimento. É por isso que é necessário contar e relembrar essa realidade, para que seja possível uma transformação e uma correção desses terríveis erros históricos. É claro que a condição racial é muito importante e
o negro vai ser sempre, enquanto não houver democracia no Brasil, o nosso melhor ponto de referência para determinar que o Brasil não é uma sociedade democrática. Não é? E por isso ele vai ser sempre o melhor indício que nós temos do que deve ser uma democracia no Brasil. Uma democracia deve ser um regime político, econômico, cultural, social, que permita estabelecer igualdade entre todas as raças. Portanto, só se pode pensar isso em termos socialistas, não em termos capitalistas. Eu vejo a negritude, essa dimensão político-ideológica que se dá hoje, a luta do negro, a luta de resgate da cultura negra, da África, isso tudo que está aqui, esse mar que transportou os escravos para lá, todo esse jogo, a presença da raça negra no mundo, eu vejo tudo isso como uma coisa muito dinâmica, uma coisa para o futuro da humanidade, para o resgate definitivo da raça negra e para o futuro da humanidade. Bem, é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e que meu objetivo tenha sido atingido. Eu vou reservar esse momento para falar de algo bem importante. Vocês perceberam que o último vídeo foi postado há mais de 12 meses? Então, muitas pessoas pensam que eu parei de postar vídeos, mas a questão não é essa. Produzir vídeos para o YouTube é uma tarefa muito complicada. Eu tenho o meu trabalho e eu não ganho praticamente nada com o YouTube. Por isso, eu faço os vídeos no meu tempo vago e eu faço tudo sozinho. Eu escrevo roteiro, pesquiso, faço narração, edito, faço as animações e é muito trabalho. Veja esse vídeo, por exemplo, um vídeo gigante de 1 hora que eu fiz sozinho. Eu quero muito continuar fazendo vídeos para o YouTube e para isso eu preciso da ajuda de vocês. Existem 2 formas de ajudar. A primeira é se tornando membro do canal. Existem vários valores e qualquer um deles iria me ajudar muito a manter esse projeto e a postar vídeos com mais frequência. Por isso, considere apoiar o canal financeiramente. Cada uma dessas opções de se tornar membros tem certos benefícios muito interessantes. É só você acessar qualquer vídeo do canal e embaixo do vídeo vai ter um botão escrito Seja Membro. E quando você clica nele vai aparecer algumas opções e vai aparecer os benefícios que você vai receber para cada opção. Então considere ajudar o canal dessa forma. Se você não puder ajudar o canal financeiramente, existe outra forma de ajudar que é com o engajamento. Assista aos outros vídeos, deixe like, deixe um comentário, indique para algum amigo. Isso é importante porque é assim que o YouTube entende que precisa indicar o vídeo para outras pessoas. Outra coisa, se possível, tente ver os vídeos até o final. Isso ajuda muito na retenção de público e é mais um indicador que o YouTube usa para divulgar o vídeo. Então é isso que eu tinha para dizer, obrigado por assistir o vídeo e esse é só o começo. Mais vídeos virão no futuro. Valeu, até mais.